Olá pessoal, chegamos com minha pesquisa. Eu já quero de cara cumprimentar a minha convidada do dia, convidada especial. Tudo bem, Fábia? Olá, tudo bom? É um prazer estar aqui contigo, com o teu público. Fiquei muito honrada com o convite. Coisa boa, tá me ouvindo bem? Me ouve bem aí? Tá tudo ótimo, estou ouvindo bem. Que coisa boa. Eu já quero começar com uma pergunta mais pessoal. Onde que a senhora nasceu? Onde que cresceu? Como foi o teu início da vida? Como é que foi? Bom, então, eu andei um pouquinho pelo mundo. Minha mãe dizia que meu pai era cigano, né? Então, eu nasci em Piracicaba, São Paulo, né? Mas meus pais se conheceram lá, porque meu pai saiu do Piauí. A família do meu pai é do Piauí e a família da minha mãe de Piracicaba, né? Então, ele foi estudar em Piracicaba, fazer a escola de agronomia de lá, Exalc, né? E conheceu minha mãe lá, se casaram, moravam já em Brasília, mas eu era a primeira filha, em Brasília não tinha família, então quando foi para eu nascer, minha mãe voltou para a casa da família dela, né? Então eu nasci em Piracicaba. Mas morei em Brasília muito tempo. Depois meu pai foi fazer mestrado nos Estados Unidos, nós fomos juntos, passamos lá 2 anos e meio, voltamos para Brasília, mas agora já tem mais de 30 anos que eu moro no Piauí, né, em Legal. Teresina. E Então eu rodei um demais. pouco. É, coisa boa. E eu quero saber qual era o que tu queria ser quando crescer. Certo. Por muito tempo, eu não sabia exatamente o que eu queria ser quando crescer, né? Eu Uhum. achava até engraçado porque a minha irmã mais nova, ela desde pequena queria ser veterinária, né? E eu já não tinha muito isso, muito pelo contrário, eu tinha um pouco de dificuldade, né? Até o segundo ano do ensino médio, eu não sabia o que eu queria ser, eu sabia o que eu não queria ser. Eu não queria ser dentista, eu não queria ser jornalista, então eu sabia o que eu não queria ser, mas eu não sabia o que eu queria ser, né? Eu realmente decidi por agronomia, né? No segundo semestre do segundo ano, né? Assim, quase batendo as portas, né? Que naquele tempo, Sim. hoje não, hoje a pessoa faz o Enem depois que vai decidir, né? O curso que ela quer fazer. No meu tempo, a gente tinha que decidir antes, né? Você já tinha que fazer inscrição para aquele curso. Então, assim, eu ainda não sabia o que eu queria. Uhum. E demais. Bom, eu faço questão de te apresentar, passar o teu currículo. A Fábia Pereira, ela é pesquisadora na Embrapa Meio Norte e ela é presidente do Portfólio de Serviços Ambientais da Embrapa, com graduação em agronomia pela Universidade Federal do Piauí. Inclusive, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Cacau, lá do Piauí. Ela tem mestrado em zootecnia pela Universidade Estadual Paulista de Ciências Agrárias e Veterinárias e também doutorado em zootecnia pela Universidade Federal do Ceará. A pesquisadora Fábia, a agrônoma Fábia, ela foi recentemente notícia porque ela está organizando, junto com a Embrapa, o primeiro fórum sobre serviços ambientais na paisagem rural, que vai ser um evento virtual que vai discutir sobre o pagamento por serviços ambientais, que se chama PSA. A gente vai entender o que é isso. Ele usando ele como um caminho para a sustentabilidade no meio rural, e vai ter representantes da Universidade Federal do Amazonas, do Instituto Estadual do Meio Ambiente do Rio e também da Agência, né, Nacional das Águas do governo. São parceiros, todos parceiros no evento. Né? Como que começou a tua vida acadêmica, Fábia? Como que ela teve esse início lá e como que iniciou a tua pesquisa também? Porque a tua pesquisa, na verdade, inicialmente tu fez pesquisa com abelhas, isso foi se tratando de abelhas, isso? Isso, minha área de atuação mesmo é abelhas, né? Porque as Uhum. abelhas, elas fazem, quando elas fazem a polinização, elas fazem um serviço ambiental muito importante, né? É um serviço ecossistêmico importante, e quando nós cuidamos das abelhas, a gente está ajudando com a questão do serviço ambiental, né? Então, foi por isso que eu fui parando aí no portfólio de serviços ambientais, né? Mas só para deixar claro, não é, a abelha é importante, mas não é só a abelha, tem água, tem o solo, né? Então a gente vai estar conversando sobre isso daqui a pouco.
Em relação à minha vida acadêmica, quando eu resolvi fazer agronomia, eu resolvi fazer agronomia passando por uma fazenda da Embrapa, né? Eu Sim. estava no interior do Piauí, meu pai trabalhava na Embrapa já, e aí a gente sempre quer passar as férias no Piauí, ele gostava de fazer esse passeio na fazenda da Embrapa que tem em São João do Piauí. Né, a família dele era de lá e a gente sempre passava lá e tudo. E numa das férias em que eu estava sozinha, justamente na metade do segundo ano, né, nas férias de julho do segundo ano do ensino médio, eu passei em frente àquela fazenda, fiquei olhando e falei assim, deve ser tão bom trabalhar com gado, com boi, que eu vou fazer agronomia, né, engenharia agronômica, só que eu não contei para ninguém. Né, Ah, porque como meu pai era agrônomo, eu não queria que ninguém pensasse que eu estava sendo influenciada, eu queria entender se eu não estava sendo influenciada também. sim, Né? E sim. aí fiquei muito caladinha por muito tempo, pensando e vendo se era isso que eu queria e realmente era. Mas quando eu fiz, eu queria trabalhar a agronomia, eu queria trabalhar com gado. Né? E só que a gente já morava aqui no Piauí, aqui mel, né, abelha, é um produto importante, né? As abelhas estavam, na época a apicultura estava ainda meio que iniciando, a gente estava, aqui tinha sido inaugurado recentemente a primeira cooperativa apícola do Piauí, a Campil, na época, e aí meu pai se associou à Campil e começou a criar abelhas, né? E aí eu ia acompanhá-lo. E me apaixonei, não tem como. A gente vai trabalhando com as abelhas, vai entendendo a biologia delas, a comunicação delas, vai ficando encantado. Então, me apaixonei e acabei que minha vida de pós-graduação foi toda voltada para a apicultura. Que legal. E é difícil ou é fácil fazer pesquisa no Brasil? Não, é difícil. É difícil. É um grande desafio. Assim, veja bem, nós temos num país muito carente de tudo, né? Carente na área de saúde, carente na área de educação, muitas pessoas, muitas famílias passando fome mesmo, né? Na situação de insegurança alimentar. Então, qualquer problema que se tenha, de recurso da pesquisa acaba sendo desviado, né? Então, assim, embora a pesquisa seja a solução para todos esses problemas, ela não recebe realmente a valoração que ela merece. Né? Então, quando vocês verem o resultado de pesquisa, tenham a certeza que por trás daquele resultado tem muito suor de toda a equipe, né? Ninguém faz nada sozinho, pesquisa principalmente, então tem muito suor de toda a equipe, de elaborar um projeto para colocar nas fontes de recurso, né? nas instituições que financiam, depois tentar realmente manter, se você conseguir aprovar aquele projeto, tentar realmente manter ele em execução. Nós temos muitas vezes os processos de compras das instituições públicas, eles são muito demorados, então, às vezes, você precisa tem o recurso, quer comprar, mas você não consegue comprar por conta de todo o processo, né, de licitação, que é demorado mesmo. E aí, quando finalmente você compra o projeto, aí é o bolsista que não está recebendo bolsa. Sim. Então, É o assim, valor que é baixo. o valor que é baixo, né? Nós estávamos há muito tempo sem ter aumento nas bolsas, né? No valor Teve um das aumento bolsas. recente agora, né? Isso, teve um aumento recente. Né? Então, assim, tem muita luta ali por trás, né? Muito dinheiro do bolso, né? Porque você não vai deixar de botar o experimento no campo porque faltou um prego, então você vai lá e compra, né? O pessoal até brinca dizendo que é o dízimo pesquisa. Legal, legal. Dízimo pesquisa. A gente sempre tem que estar lá contribuindo, tem muito esforço, mas vale muito a pena. É Que bom, é demais. gratificante, né? É bom ver as pessoas entrarem em contato com a gente e falarem: ai, eu comecei a fazer isso, deu certo, estou produzindo mais, então isso é muito gratificante. Que demais, que demais. Ou já falando da Embrapa, né, que inclusive completou 50 anos, né? A relação da Embrapa, a importância dela, quando se trata do cuidado com o meio ambiente e a produção agropecuária, né? A preservação
e a agricultura, né, a produção, elas têm que caminhar junto. Qual é o papel da Embrapa nessa questão? Assim, nós precisamos de duas coisas fundamentais, né? Que é produzir comida e preservar o meio ambiente. Essas duas necessidades, elas têm que estar andando juntas, né? É lógico que essa nossa conscientização ambiental do homem, de forma geral, mudou muito de uns anos para cá. Né? E a Embrapa tem acompanhado essa mudança e tem ajudado fazer com que a nossa agricultura seja cada dia mais sustentável. Nós estamos vivendo aí as questões das mudanças climáticas, né? Que todo mundo sente na pele, sofre na pele, né? Muita chuva, tem ano que tem muita chuva, tem ano que tem muita seca, né? A gente vendo aí grandes problemas. Isso tudo por conta da emissão, né, de gás de efeito estufa. E a agricultura, principalmente a pecuária, ela é um dos grandes vilões, né? Em várias partes do mundo. E as pesquisas que a Embrapa realiza com parceria, como eu já falei, ninguém faz nada só, né? Então, junto com os parceiros, elas têm conseguido mostrar que é possível você ter uma agricultura realmente sustentável. Então, o Brasil ele tem sido um exemplo de como é possível a gente produzir alimento conservando o meio ambiente. Como, por exemplo, as lavouras integradas, né? Os sistemas integrados, como o ILPF, que é a integração lavoura-pecuária-floresta, né? Para quem não entende bem, né? Muita gente o público muito urbano, às vezes não entende bem o que é isso, né? Então, é você ter na mesma área a floresta em pé, você produzir a sua lavoura e ter o gado ali, né? Tudo na mesma área, certo? Cada um ocupando ali o seu espaço, mas tudo na mesma área. E aí, os gases emitidos pelos animais já são absorvidos ali pela própria floresta, na fotossíntese, né? Então, você não tem a emissão dos gases, né? Naquela região. Né? E muitas vezes até você produz um crédito de carbono, ou seja, a floresta, mais a gente chama de sequestrar o carbono da atmosfera, né? Ela mais consome o carbono do que realmente a sua lavoura e pecuária estão, principalmente a pecuária, está emitindo esse carbono, né? Então você gera um crédito, é o crédito carbono, que é um dos grandes comércios que está em expansão, né? Vai crescer muito mais. Por quê? Porque todas as atividades, né, têm a necessidade de reduzir a emissão de carbono. E a gente tem muitas atividades industriais que as pesquisas ainda estão andando ou que não conseguem mesmo. Então, quem consegue reduzir a emissão de carbono e até sequestrar carbono, acaba gerando esse crédito e vende esse crédito para quem não consegue. Né? Então, é um dos grandes mercados em expansão. E a agricultura do Brasil consegue fazer isso, né? A gente precisa que haja uma maior quantidade de agricultores, né, utilizando sistemas desse tipo. Esse é um exemplo de um pagamento por serviços ambientais ou não? Esse é um exemplo de pagamento. O que são os PSAs, os pagamentos por serviços ambientais? Tem alguns outros exemplos? Tem sim. Vamos. A Agência Nacional de Água usa muito isso, né? Pagamento por serviços ambientais, que é o quê? Você tem ali na sua propriedade um olho d'água que futuramente ali vai alimentando um córrego que daqui a pouco é um rio, né? Então, se você não cuida daquilo, né? O olho d'água acaba secando e isso afeta ali, às vezes, até o rio todo seca, né? Então, quando o produtor começa ali a proteger aquele olho d'água, né? Não desmatar, né? Deixar a vegetação nativa ao redor, porque a vegetação é que vai proteger mesmo, né? O olho d'água. Cercar, evitar que haja problemas de poluição ali, ele está fazendo um serviço ambiental e a Agência Nacional de Águas paga por isso também. Então, vão ser, inclusive, alguns dos exemplos que nós vamos estar trazendo, né, no nosso fórum para que a sociedade conheça. Como que funciona assim na prática? Quando o produtor ele cuida, por exemplo, né, esse teu exemplo que tu deu do olho d'água, como que é na prática? Ele se cadastra para receber? A agência investiga? Isso, são programas, né? Ela tem os programas dela,
né? São produtores cadastrados, monitorados, né? Você não pode chegar lá e falar assim, eu preservo, eu quero meu pagamento, né? Sim. Então, tem todo um cuidado que eles vão estar apresentando direitinho durante o fórum, né? Inclusive, a gente está pedindo alguns vídeos, né, dos produtores mesmo, né, falando como é que eles conseguiram, o que eles têm ganho, né, com isso. Mas quando a gente fala de pagamento, a gente não fala só do financeiro, às vezes pode ser um incentivo, Sim, sim. né, tipo redução de imposto para quem faz algum tipo de serviço ambiental, né? Então, quando a gente fala em pagamento, a gente fala de várias outras formas de benefícios além do dinheiro vivo no bolso, que todo mundo gosta, mas nem sempre é assim. Legal. Bom, o portfólio dos serviços ambientais da Embrapa, ele agrupa algumas pesquisas e alguns projetos como nesse caso que a gente está citando, do Olho d'Água. O produtor, por exemplo, ele pode se cadastrar com vocês, apresentar esse projeto para a Embrapa, ou esse portfólio são de pesquisas dos funcionários da Embrapa? Isso, o portfólio, ele realmente é uma forma de organização das pesquisas da Embrapa, né? Na Embrapa, Nós temos isso, acho que cerca de 39 portfólios. É uma forma da Embrapa estar organizando as pesquisas dela, né? Temos em vários temas: carne, leite, mudanças climáticas, né? Bioinsumos e esse de serviços ambientais. Tá? Então, o que é o portfólio da Embrapa? É o grupo de projetos da Embrapa que acabam atuando com serviços ambientais. Né? Então, a gente tem vários projetos de pesquisas que trabalham com isso. Nós temos alguns desafios que são, dizendo assim, os problemas, né, que o Brasil tem com serviços ambientais, que são relacionados à preservação de polinizadores, né, relacionados à certificação das propriedades, né, para que elas possam emitir, sei lá, de repente ter um crédito de carbono, aos povos tradicionais, porque quando a gente fala em pagamento por serviços ambientais, a cultura, os povos tradicionais estão muito relacionados a isso. Turismo rural também é outra forma de a gente trabalhar muito com pagamento por serviços ambientais, com o turismo rural. Então, nós também temos esse desafio na nossa carteira de projetos. Plataforma digital, porque o mundo está ficando cada dia mais digital, então a gente precisa ter projetos que trabalhem com a plataforma digital para serviços ambientais. E temos projetos na questão de valoração, né? Porque, enfim, eu preciso pagar os serviços ambientais, mas como é que eu vou saber quanto custa? Né? Então, tem projetos nisso, tentando desenvolver metodologias para que a gente possa colocar essa questão do pagamento por serviços ambientais na prática em várias regiões do Brasil. Né? Como o Brasil é grande, cada pesquisa dessa tem que ser muito regional. Né? Então, às vezes, é passo de formiguinha que a gente vai fazendo. Bom, falando já do fórum, qual é o principal objetivo desse fórum sobre os serviços ambientais na paisagem rural? Olha, assim, quando a gente começou a conversar, né, a equipe o Comitê Gestor do Portfólio de Serviços Ambientais começou a conversar sobre isso, a gente queria realmente fazer alguma coisa esclarecedora para principalmente para os produtores, né, para que eles pudessem tirar todas as suas dúvidas, algumas que você já até levantou aqui, né, de como é que eu entro nesse programa, como é que eu faço, né? Então, o que a gente vai tentar é isso. Eu digo tentar porque é tudo muito novo ainda, inclusive no Brasil, né? A Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, ela é, se eu não me engano, de 2021, então é muito nova, né? Tudo muito recente. Nós ainda temos muita coisa para regulamentar em termos de políticas públicas para que a gente possa dizer, no Brasil, o pagamento por serviços ambientais funciona perfeitamente. Né? Então, o que a gente queria era isso, era tirar muitas das dúvidas dos produtores, esclarecer, apresentar fatos verídicos, né? É verdade, gente, não é uma lenda, dá para você ganhar dinheiro preservando o meio ambiente. Então, o objetivo principal é esse. E discutir também, porque não é fácil, é verdade, mas quem implementou
sofreu também, né? Teve alguns desafios que precisou vencer. Então a gente quer trazer esses produtores para nos contar também, né? O que foi, quais foram as maiores dificuldades, como ele superou essas dificuldades. Então a intenção do fórum é essa, a gente realmente tentar começar essa discussão aqui no Brasil. Legal, legal. E como que faz para participar? Que eu vi que tu até comentasse no início, né, que tem a questão de envios de vídeo para lá, para vocês, né, para vocês apresentarem. E aí então são vídeos que abordam a questão da preservação junto com a produção, seria isso? Exatamente. Em projetos. Pode falar. Em projetos que já estão com pagamento de serviços ambientais, tá certo? Então, assim, primeiro, assim, quem pode participar? Todo mundo, tá? A gente está fazendo um evento online que é para que todo mundo realmente pudesse ter a chance de participar. E como o online fica gravado, né? Então, se você não pudesse ir naquele dia, no dia seguinte, você vai poder se organizar e assistir, tá? Então, a ideia de fazer um online foi essa, para que realmente ficasse registrado e todo mundo pudesse assistir ao evento sem estar preocupado, eu preciso viajar para assistir, não vou poder, estou sem recurso e tudo, né? Inscrições gratuitas, mas se você não se inscrever, não tem problema, vai poder assistir do mesmo jeito. A gente incentiva que se inscreva, porque depois a gente pode, quando tiver outro evento, a gente pode divulgar, né, para aquela pessoa específica e tudo, mas se não quiser se inscrever, também não vai deixar de assistir por isso, tá bom? E essa questão dos vídeos também, quem pode enviar o vídeo? Qualquer um que tenha experiência com pagamento de serviços ambientais, qualquer produtor que já tenha uma experiência que deu certo ou uma experiência que não deu certo também, né? Por que não nos conte por que não deu certo, qual foi o seu problema, né? Ou se deu certo, como é que você fez para resolver os problemas que apareceram, né? Então, assim, nós estamos o site, né? Não sei se a gente poderia divulgar. Sim, eu tenho aqui. É o canal da Embrapa, da Embrapa no YouTube, né? Isso, vai passar no canal da Embrapa do YouTube, né? E aí vocês podem estar fazendo as inscrições ou enviando para a gente os vídeos, né? Vocês podem procurar nas unidades, nas páginas das unidades da Embrapa, vai estar lá o bannerzinho do fórum, né? Para vocês poderem se inscrever ou nos enviar o vídeo, né? Vai ser um prazer. Eu gostaria muito de ter um grande problema, que é ter tanto vídeo inscrito que vou ter que selecionar e não vou conseguir passar. Entendi. Eu quero criar uma relação, Fábia, das tuas descobertas na pesquisa com abelhas, tá? Que tu está implementando ou sugerindo, né? Porque como tu bem falaste, não é só tu que está organizando, né? Tem toda uma comissão e uma quantidade de pessoas que está colaborando, né? Mas as relações que tu pode criar entre as descobertas da tua pesquisa e o que tu já está pensando como expectativa para o fórum, o que tu poderia me dizer? Olha, as abelhas, elas são os principais polinizadores, né, que nós temos no Brasil. Gente, quando pensa em abelha, sempre pensa no mel, né? Que é um produto maravilhoso, mas não é o principal produto das abelhas, né? Alguns biomas, para que você tenha a continuidade desses biomas, você precisa das abelhas, porque elas são responsáveis por até 90% da polinização de plantas nativas em alguns biomas. No Brasil, a gente tirei uma média que 60% das nossas plantas nativas dependem das abelhas para polinização, né? Então, por aí você já pode imaginar que quando eu estou protegendo o meio ambiente, eu também estou protegendo as abelhas, né? Outra coisa que é interessante é que a maioria das pessoas, quando pensa em abelha, pensa sempre naquela amarelinha e preta que ferroa, né, e produz mel. Sim. E essa é uma das aproximadamente 5.000 espécies que nós temos no Brasil. Nossa! 5.000 espécies. Na verdade, no mundo todo, a gente estima que existam 20.000 espécies de abelhas, tá? Então, assim, nem todos produzem mel. Na verdade, a maioria não produz mel, só 5% das espécies vivem em colmeias com rainha e produzem mel. As outras são super importantes realmente para a polinização,
Né? Então, por exemplo, tem a mamangava, que é aquela abelha grande que poliniza o maracujá, que muita gente pensa que é um besouro, né? Uma bem grande, preta, que faz realmente, como ela é grandona, ela faz um zumbido bem alto. Então, muita gente pensa que é um besouro. Ela é super importante para a produção de maracujá. E existem várias espécies de maracujá nativo, né? Que são plantas importantes para a alimentação de animais, né? Então, quando a gente está preservando o meio ambiente, a gente também está preservando essas abelhas que vão depois ajudar na polinização do maracujá, que da lavoura e também dos maracujás silvestres, né? Então aí é um exemplo. Então essas são as relações que a gente faz principalmente com as abelhas e os serviços ambientais. Bom, percebe que existe uma pressa, né, uma ansiedade pela questão do dinheiro, no caso dos pagamentos dos serviços ambientais. Né? O dinheiro, digamos, daria para traçar uma relação do dinheiro para o cuidado com o meio ambiente com o mel que a abelha produz. Né? A gente imagina, pô, tem um programa de pagamentos para os serviços ambientais, a gente fala em pagamento, já pensou em dinheiro. A gente fala em abelha, já pensa no mel. Né? Foi a frase tua, né? Então, pensou no programa de pagamento, pensou no dinheiro. Pensou na abelha, pensou no mel. Traçando essas duas realidades. Foi bonito ter trazido outras vantagens, né, da abelha e outros serviços que a abelha nos traz, assim como esse pagamento por serviços também nos traz outras vantagens, né, outros benefícios, né? Na prática, o que seria o mel? A gente já entende, que levando, né, relacionando com a questão dos pagamentos, o mel seria o dinheiro, né? Na prática, tem alguém que recebe esse dinheiro por pagamentos de serviços ambientais? E também os outros benefícios, como que as pessoas costumam entrar em contato com vocês e falar com vocês e perceberam esses benefícios? Tá, vamos lá. O mel realmente é super importante, né? No Brasil, em muitas partes do mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, o principal produto comercializado pelos apicultores é a polinização. Então, existe o aluguel de colmeias para aumentar a produção da amêndoa, por exemplo, da laranja, né? No Brasil, isso já existe também. Tá? Então, por exemplo, no sul, é muito comum você ter o aluguel de colmeias para aumentar a produção de maçã. Né? Então, as abelhas, quando vão visitar a flor de maçã para produzir o mel, já fazem ali a polinização. Né? Agora, você alugar colmeias, né? Você colocar colmeias para aumentar a produção de uma lavoura, já exige que você tenha uma série de outros cuidados, né? Que acaba sendo serviços ambientais. Né? Por exemplo, as abelhas, não sei se vocês, acho que todo mundo tem visto, né? As abelhas estão em perigo, né? Lá nos Estados Unidos houve o problema da CCD, que é o colapso da desordem das colônias. Né? O que é isso? Isso aí, a imunidade das abelhas abaixou muito devido ao estresse causado no transporte, né? As abelhas, para você transportar de um lugar para o outro, ficam confinadas dentro da colmeia, ficam presas dentro da colmeia. Isso estressa, né? A gente ficar preso num quarto estressa, né? Todo mundo se estressou na pandemia, né? Imagine as abelhas. Aí chega numa área enorme de hectares e hectares de monocultura. Né? E elas precisam de uma dieta balanceada, que elas fazem isso naturalmente. Vão em diversas fontes de alimento, diversas flores de diversas espécies e balanceiam a dieta delas. Quando você coloca elas numa monocultura, naturalmente elas já vão ter ali um problema de desnutrição por conta de estarem com uma única fonte de alimento. Né? Então, para você evitar esse tipo de problemas, você tem que estar o quê? Você tem que estar tendo um manejo de ter entre uma fileira e outra, né, da sua macieira, aqui no caso do Brasil, ter ali os matos, né, que a gente chama de mato, erva daninha e tudo, mas que são plantas que também fornecem alimento para as abelhas. Você tem que ter o cuidado quando você for precisar aplicar algum agrotóxico para que ele não
não seja aplicado no período do florescimento, ou então retirar as colmeias, se precisar mesmo aplicar, retirar as colmeias do local, né? Então, todos esses manejos, né, já ajudam, né, na preservação ali, na conservação ali da abelha, para ela fazer o trabalho dela, e são pagamentos, e são serviços ambientais. Né? Então, o próprio aluguel da colmeia, né, o apicultor aluga a colmeia para o produtor de maçã, para que ele aumente lá a produção de maçã dele com aquelas colmeias que está alugando. Então, aqui no Brasil, isso acontece já na maçã, né, nas macieiras, no café, no melão, né, produção de melão é altamente dependente das abelhas, né, então é necessário que tenha ali. E quem produz em estufa, por exemplo, morango, né, e muitas hortaliças que você produz em estufa, muitas vezes você tem que botar as colmeias dentro da estufa, para que haja essa produção também. E aí, nesse caso, eles usam muitas abelhas nativas do Brasil, que são as abelhas sem ferrão, porque a estufa, ela é um ambiente protegido, você bota ali uma abelha com ferrão depois para você estar trabalhando, você pode estar se prejudicando, né? E nós temos um grupo de umas 250 espécies de abelhas no Brasil, que tem o ferrão atrofiado, por isso são chamadas de abelhas sem ferrão, mas que já eram criadas pelos índios, então também são chamadas de abelhas indígenas. Legal. Esse é mais um exemplo de pagamento por serviço. Mais algum que vocês já tenham recebido também como sugestão, como participação para o fórum, que tu queira colocar aqui também? Olha, assim, a gente ainda não recebeu muitos vídeos, até porque a divulgação para os vídeos começou agora, né? Mas a gente sabe que muitas iniciativas, né, de projetos, né? São Paulo tem muitas iniciativas de projetos em que os pequenos agricultores são acompanhados, né? E aí eles são eles têm algumas metas a cumprir, inclusive entre as metas dela, da quantidade de colmeias de abelhas sem ferrão para serem criadas, né? E aí, dependendo da quantidade de colmeia, eles já vão recebendo ali um valor a mais no pagamento pelos serviços ambientais, né? Então, tem vários exemplos que vocês vão poder conhecer mais detalhadamente durante o fórum. Demais. O fórum ele é do dia 23 ao dia 25 de maio, agora. Vai ser das 14 horas até as 17 horas, vai ter transmissão, como a gente falou, no YouTube, no canal da Embrapa. As inscrições são gratuitas, né? E tem essa seleção de vídeos também que vai acontecer. Né? Ainda eu queria te perguntar uma outra questão que talvez seja um pouco delicada. Existe um abismo entre o que é tratado, por exemplo, num fórum como, por exemplo, esse, que se fala de preservação, né, por parte, inclusive, uma frase tua, dos pequenos agricultores, né, nesses manejos dos pequenos agricultores, que estão ligados, muitas vezes, à Embrapa, né, ou trabalhando com algum funcionário da Embrapa, com um pesquisador da Embrapa, um abismo entre essas pessoas e os grandes produtores rurais brasileiros. Acho que existe um abismo entre esses tipos de manejos. Olha, existe e não existe. Por que eu digo isso, né? Sim, existe uma agricultura muito mais intensiva, né? Onde você olha assim por quilômetros e quilômetros e só vê a mesma cultura, tá? Mas a gente tem um mercado consumidor cada dia mais consciente e exigente, principalmente com o mercado consumidor europeu. A gente exporta muito para lá, né? Então, assim, já tem muita coisa de que eu não quero produto que não seja, que não cuide do meio ambiente, que não tenha alguma pegada, né, de preservação. Então, já tem muito isso, né? E isso vai mudar muita coisa, né? Quem manda é o mercado, quem manda é o consumidor. Então, até para os seus ouvintes, se vocês querem um mundo mais preservado, prestem mais atenção no que vocês estão comprando, deixem de comprar algumas coisas que vocês vão ver como os produtores vão começar a se ajustar naquilo que a gente precisa. Como você falou assim, né, o dinheiro, né? O dinheiro manda no mundo. O dinheiro manda no mundo. Sim. Entendi. O mercado vai se ajustando também nesse molde. Exatamente. Entendi. Agricultura. Assim, formar pessoas cada vez mais conscientes é fundamental.
A agricultura brasileira, no geral, assim, ela é sustentável ou não? Ela é. A gente, assim, não vou dizer que ela é 100% sustentável, mas nós temos uma porcentagem muito alta de sustentabilidade e ela vai aumentar. Né? Ela vai aumentar muito. Né? Então, mesmo assim, a soja, que é uma grande commodity, é plantada no Brasil inteiro. A gente já tem muita coisa aí de soja orgânica, né? E eles já estão procurando também questão de pagamentos por serviços ambientais. Inclusive, a gente está tentando trazer uma fala de alguns produtores que já estão procurando isso, né? Se Legal. encaixar nessa questão, né? Justamente por quê? Porque eles estão exportando lá para a Europa e o consumidor europeu quer uma coisa orgânica, sustentável, né? Então, por isso que eu estou dizendo que o mercado consumidor é muito importante. Agora, sim, lógico, ainda tem muita coisa para a gente ganhar. Se eu dissesse assim, vamos supor que o presidente da República falasse assim hoje: a partir de amanhã todo mundo tem que só no Brasil só se vai produzir orgânico. Todo mundo tem que produzir orgânico, não vai usar mais agrotóxico, não vai. A gente não ia conseguir, porque a gente não tem tecnologia ainda para isso. Nós ainda temos muito para avançar nas nossas pesquisas, né, para que a gente possa chegar lá. Né? E a ideia é essa, é avançar nas pesquisas e chegar lá. Então tem uma ponta de esperança aí. O próprio mercado dá uma ponta de esperança. Sim. Como tu vê daqui a 10 anos, por exemplo, essa questão? Olha, assim, a conscientização está aumentando muito e a pressão, né, para que a gente reduza cada vez menos. Nós temos uma meta, o mundo inteiro tem uma meta a cumprir, essa questão de emissão de gases de efeito estufa, né? O mundo inteiro tem essa meta a cumprir. E a gente tem isso tem feito com que a gente acelere muito as pesquisas, acelere muito o que já se pode mudar, vai mudando. Então, eu acredito que daqui a 10 anos a gente vai estar realmente com um percentual muito maior de uma agricultura sustentável no Brasil do que da agricultura não sustentável. Como é que é? Daqui a 10 anos tu acha que vai ter uma quantidade maior? Isso, a gente compara a agricultura sustentável com aquela que não tem essa preocupação, a gente vai ter uma quantidade muito maior de produtores que estão produzindo de forma sustentável, né? Em termos de hectares, né? Em termos de número de produtores também, certo? Mas essa quantidade não é muito pequena, sim, perto dos grandes produtores? Na verdade, a quantidade não é pequena. Por que eu lhe digo isso? Porque a maioria dos nossos produtores são agricultores familiares, tá certo? A maioria da agricultura brasileira, ela é realizada pelos agricultores familiares que são mais sustentáveis, né? O agricultor familiar, ele tem aquela questão mais como é que eu digo? Mais mistura ali na propriedade dele, né? Então, isso vai fazendo com que, mais integração, isso vai fazendo com que seja uma agricultura muito mais sustentável, né? A gente imagina que são, no Brasil, algo em torno de 5,2 milhões de estabelecimentos rurais que trabalham com agricultura sustentável, que é uma agricultura, que trabalha com agricultura familiar, que é uma agricultura mais sustentável, né? Então, assim, o que a gente imagina no futuro é que grandes áreas, né, de commodities também vão estar cada dia mais se ajustando a toda essa agricultura sustentável que a gente precisa. Pô, eu quero saber de algo que possa ser substituído, por exemplo. Daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, tu imagina que a quantidade de pessoas, por exemplo, vegetarianas, não carnívoras, ela vai aumentar? Não é, aumentar a gente imagina que vai aumentar. É uma geração que tá vindo bem melhor, né? Mas vai ter um salto? Tu achas que vai ter um salto grande? Sim, vai ter um salto grande, tá? A gente, inclusive, a Embrapa tem muitas pesquisas já com que a gente chama de carne vegetal, né? Porque a proteína não pode, a pessoa pode deixar de consumir carne, mas não pode deixar de consumir a proteína, né? Então, a gente tem trabalhado muito com isso já, né? Com que as pessoas podem estar usando na alimentação delas para ser
para a proteína, né? Inclusive, trazendo algumas culturas que nós não temos assim tanta. A gente não produzia tanto como o grão de bico, mas que é muito rico em proteína, a gente precisa que ele esteja muito bem adaptado aqui às nossas condições climáticas, né? Então, estamos trabalhando nisso. E outra coisa, eu acredito que a nossa produção animal, ela vai estar cada dia mais vendo essa questão do bem-estar animal, né? Então, da gente estar realmente produzindo, perdendo, de forma menos intensiva, talvez perdendo um pouco de produtividade, mas ganhando muito mais no bem-estar animal, ganhando muito mais no sabor da carne, porque a gente sabe que os hormônios do estresse, eles acabam prejudicando um pouco, né? Ou o sabor, ou deixando a carne um pouco mais dura. Então, a gente vai estar ganhando nessa questão de qualidade, e principalmente, né? Tendo uma tranquilidade maior de que os animais estão ali nos fornecendo alimentos e sendo bem tratados, tanto em termos de alimentação, mas também com o bem-estar deles, né? Legal, legal. Bom, lembrando lá do início, né? Estavas falando de andando pela propriedade lá e vendo que foi a tua escolha, né? Ali foi um grande momento, um momento importante para trilhar todo o teu caminho na área acadêmica, enfim, né? Eu quero te perguntar qual é a melhor propaganda para quem quer começar, por exemplo, na área rural, na agronomia. Qual tu acha que seria a grande propaganda para isso? O que tem de muito Qual legal propaganda que poderia despertar nas pessoas? Para quem quer começar, por exemplo, A gente está realmente passando agora por um período, né, em que há produtos muito regionais estão sendo muito valorizados, né? E eu acho que essa é uma grande propaganda, você ter ali o que é seu, o que é da sua propriedade, o que só tem ali ou naquela região ali, né? E conseguir colocar aquilo no mercado para o mundo inteiro conhecer, né? Eu acho que isso produto artesanal, assim. Exato, isso é muito gratificante para o produtor, né? Eu acho que enche qualquer um de orgulho, né? Aquela coisa que só a sua família fazia e de repente ela vira assim um produto que as pessoas. Se você não pode vender para a Europa, por exemplo, que os europeus querem vir aqui para passar um dia na sua fazenda para conhecer aquilo, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que isso é uma grande propaganda para as pessoas pensarem, poxa mesmo, eu vou investir lá na minha propriedade, vou voltar lá para as minhas origens, para a terra dos meus avós, e vou ajudar lá a produzir. Legal, legal. Bom, eu quero te perguntar também quais são as tuas referências na tua área. Quem tu quer citar como inspiração? Geralmente a gente tem aquela orientador lá da área da pesquisa, um livro que a gente sempre traz como referência. Quem tu queria deixar como referência? Olha, eu vou citar uma das maiores referências quando a gente trabalha com abelha no Brasil. Na verdade, uma das maiores referências no mundo. Ele é brasileiro, né? Era o professor Kerr, aqui, ó, eu tô até com o livrinho dele aqui com a foto. Legal. Já é falecido, mas ele era geneticista e reconhecido no mundo inteiro como um grande pesquisador, né? Ele foi o responsável pela introdução da abelha africana no Brasil, né? Então, hoje nós temos aqui um polihíbrido, isso mudou completamente a nossa apicultura, nós temos aqui um polihíbrido muito resistente a doenças, muito adaptado às nossas condições ambientais, né? E ele é o responsável por isso. Ele mudou a apicultura mesmo do Brasil, né? Depois que ele introduziu as abelhas africanas, hoje a gente chama de abelhas africanizadas, né? Aquelas que tem ferrãozinho que picam a gente e tudo. A normal, aquela. Mas assim, é a abelha mais criada no mundo inteiro, né? O mel delas é o mais. Quando você vai no mercado e compra o mel, é o mel das suas abelhas que você está comprando, né? Então, assim, é a grande referência de todo mundo no Brasil que trabalha com abelhas é o professor Kerr. E aí, assim, qualquer livro dele que você vá ler, qualquer trabalho, né? Que ele tem muitos artigos, muitos livros e tudo, é sempre uma delícia, muito conhecimento, era muito bom conversar com ele, né? Então,
é a minha referência. Que legal. Sabe quem que é referência também? Tu, Fábia. Também é uma referência, porque, eu vou te dizer por quê. Meu pai é agricultor, meu pai é pequeno agricultor, no sul, aqui no sul do Rio Grande do Sul, né? E eu estava pesquisando sobre os PSAs e cheguei ao teu nome. E mais do que isso, não foi simplesmente no teu nome, foi em toda a organização desse fórum que vocês estão fazendo, né? Quem vai palestrar, digamos, são palestras, né? Quem que já tem de palestra para o fórum? Assim que também tu poderia citar como referência. Olha, nós temos várias palestras, né? Vários palestrantes. Alguns eu ainda confirmaram, a gente ainda está, assim, esperando a confirmação. Nós estamos agora, por exemplo, tentando entrar em contato com... Pode falar? Acho que pode, né? Com a Fundação Boticário, para ver se ele manda uma pessoa para conversar com a gente, né? Então, assim, eu não saberia lhe dizer quem seria uma pessoa que seria uma referência, porque realmente são pessoas maravilhosas e tudo, né? Mas, assim, a nossa intenção é que realmente seja um evento, e isso a gente está pedindo para todo mundo, que seja um evento voltado para o público em geral, né? Não seja um evento que só quem é pesquisador, só quem está na academia entenda, né? Então, acho que isso vai ser o mais importante desse fórum, a gente realmente poder fazer alguma coisa que todo mundo vai entender, que o produtor possa tirar suas dúvidas pelo chat do YouTube mesmo, a gente vai estar ali atento para estar vendo o que eles querem conversar, tirando essas dúvidas, né, repassando para quem está apresentando as palestras. Vamos trazer alguns produtores também, né, porque é muito importante que eles contem, que eles mesmos relatem a experiência. Exato, então vamos ter rodas de conversa em que a gente vai botar aí 2 ou 3 produtores para estarem relatando a experiência deles para a gente. E o que eu posso dizer é que o fórum está sendo feito assim com muito coração para todo mundo. Legal, legal. Eu quero falar da minha experiência também. Eu tenho 2 filhas, a Mônica, de 16 anos, e a Thaís, de 12 anos, e eu quero te pedir uma ajuda, tua parte, que tu pudesse me ajudar. Que é o seguinte: qual dos aprendizados da tua vida acadêmica, desde lá do início, dessa tua, enfim, desse teu caminho todo, tu identifica como um dos mais importantes, que teve a maior contribuição para tu ser também essa referência na área hoje? Meu Deus do céu. Olha, meninas, é muito importante uma coisa: leiam, leiam e leiam. Né? Você realmente se apaixonar pela leitura, eu acho que é o mais importante. Né? Porque, assim, o que eu vejo é que mesmo os estudantes que não gostavam muito de estudar, que não gostavam de ir, mas que aprenderam a ler, né, aprenderam a pegar um livro e ler, eles depois conseguiram superar muitas das dificuldades que eles tinham e hoje em dia na vida estão muito bem obrigada, né? Então acho que a leitura é o mais importante. Então se apaixonem pelos livros. Que demais, que demais. Bom, e o que tu terias feito de diferente? Os cuidados que pode ter, os cuidados que a gente deve ter. Ok, o que eu teria feito diferente, né? Quando a gente está estudando, às vezes a gente tem muito imatura, né? Aí a gente pensa, ai, que saco. Sim. Então, se eu voltasse a ter 3 com a maturidade que eu tenho hoje, eu teria aproveitado melhor cada palavra que o professor estava falando ali na minha frente, em vez de ficar de carinha empurrada, dizendo, ai, tomara que essa aula acabe logo, eu quero ir pro recreio. Então, coisas que eu teria feito sim. Segunda-feira de manhã. Hoje em dia tem tanto caderno bonito, tanta canetinha bonita, tanto... Que demais. Também tem isso, vão ali ouvindo o professor e pondo tudo no caderno de formas bem coloridas e divertidas, que vai ser muito importante para vocês. Mas obrigado por essas palavras, obrigado por esse cuidado. A gente já vai ter que terminar. Eu quero te deixar à vontade para novamente fazer o convite
se tu assim achares bom. E também deixar algum recado, enfim, comentar sobre algo a mais que a gente não tenha comentado ainda. Ok, então vamos lá, né? Sim, eu quero aproveitar para fazer o convite a todos vocês. Primeiro, assim, eu tava assim tão ansiosa e foi tão bom, foi tão rápido, eu tô até assim, já acabou. A gente está quase 1 hora aqui. Mas olha, eu sou, né? Então, adorei esse bate-papo nosso, essa conversa. Quero Obrigado. convidar todos para realmente participarem do nosso fórum. Se inscrevam, se vocês não se inscreverem, participe também. Se não puder no dia, como eu falei, vai ficar gravada. A intenção de deixar gravada era isso, era para que todo mundo pudesse, né, participar. De repente, esse ano a pessoa não está ligada muito com as serviços ambientais, aí ano que vem muda a chave na cabeça, né? Aí o evento está lá, vai lá e assiste, né? Tá certo? Bom, a gente, como eu já falei aqui algumas vezes, ninguém trabalha sozinho, eu também não trabalho sozinho. Então, eu tenho duas equipes maravilhosas com quem eu trabalho juntas. Uma é o Comitê Gestor do Portfólio de Serviços Ambientais, né, que a gente está aí todos juntos, reunidos, realizando esse evento. Então, quero agradecer a cada um deles, principalmente a Márcia Divina, que é quem está na frente do comitê gestor, ela que é o ponto focal mesmo desse fórum, né? Então, agradecer muito a ela, né? Ao André também, que é o meu braço direito aí no portfólio. E outra equipe que eu quero agradecer já é a minha equipe de pesquisa mesmo com abelhas, né? O Bruno, a Maria Tereza, a Patrícia e a Ana Lúcia, que a gente trabalha todo mundo junto, tentando descobrir soluções para os problemas que os apicultores têm e nos descabelando um pouquinho, porque o dinheiro não veio, porque o bolsista faltou, porque como é que a gente vai fazer essa viagem se o carro quebrou, né? Então, essas coisas, perrengues que a gente vai passando no dia a dia, mas que a gente faz com muito amor. Né? E aí, assim, a minha grande inspiração para trabalho em equipe, gente, são as abelhas. Né? Olha o tanto de nada que elas produzem, mas elas não fazem só, elas fazem juntas, elas fazem em equipe. Né? Então, se inspirem nas abelhas, é o meu conselho para todos. Que legal, se inspirem nas abelhas. Bom, muito obrigado pelo teu tempo, obrigado mesmo. Muito sucesso no fórum, tá? Que a gente se fale também um pouco depois desse fórum e que a gente possa, enfim, aproveitar tudo que vai ser falado, tudo que vai ser colocado como experiência lá. Obrigado mesmo pelo teu tempo, viu, Fábio? Eu que agradeço, realmente adorei a entrevista, gente. Muito obrigada por tudo. Coisa boa. E para quem assistiu, obrigado. A gente se fala na próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, gente.